falar de uma coisa que às vezes a gente nem percebe que está acontecendo, sabe? Tem uma coisa que pode estar acontecendo com você, que acontece muitas vezes, já aconteceu comigo, que você não para de viver. Você não larga tudo, você não some, você vai vivendo a vida. Você continua resolvendo, mas você percebe que as coisas não são mais do mesmo jeito, sabe? Você fala com Deus, você conversa, mas sabe quando não, parece que não tem liga, não tá do jeito que você gostaria, não tem aquela alegria, não tem aquela motivação. E eu queria te perguntar, sabe qual é o problema disso? É que dá pra viver desse jeito, meio, ai, tudo bem, tanto faz. Sabe daquele jeito tanto faz? E dá pra viver uma vida inteira assim. Como se a vida, se não tiver alegria, tudo bem. Tô aqui vivo, as pessoas que eu amo tão bem, e tudo bem. Mas só que não é isso que Deus quer de nós, né? Na Bíblia até fala de Gideão, que ele tava assim, meio blasé, sabe? Ele não tinha abandonado Deus, ele falava com Deus, ele não tinha largado tudo, ele só estava sobrevivendo, escondido, com medo, sabe? Sem expectativa nenhuma, só vivendo. E aí apareceu alguém e disse para ele: "O Senhor é contigo, homem valente." Ele falou: "Oi? Homem valente? Se Deus é comigo, por que tá tudo assim estranho?" Quantas vezes a gente já não fez essa pergunta, né? Então Gideão fez para esse homem que apareceu, que provavelmente é um anjo. E isso é muito mais comum do que parece. Muita gente não fala, mas pensa assim. Agora olha isso. Deus não responde Gideão explicando tudo para ele. Deus não dá um discurso bonito, Deus chama ele para ter ação. E Gideão faz algo que é curioso. Ele não fala para Deus: "Ó Deus, eu quero uma prova, tá? Vou ficar aqui na minha vida mesmo e o Senhor me dá uma prova." Não. Ele vai lá e entrega algo para Deus. Ele fala: "Ó Deus, eu tenho isso daqui, se for você mesmo que tá falando comigo, você me dá um sinal, né? Você fala comigo." E muitas vezes a gente quer algo de Deus e fala: "Ah, Deus, eu vou continuar aqui mesmo, ó, no meu sofá, na minha televisão. E se você quiser falar comigo, se vira." Mas Gideão não, ele deu algo. Então se você quer mesmo entrar no seu propósito de vida, né? Se você quer mesmo seguir, fazer o que você veio fazer nessa vida, né? Quer dar o seu melhor, quer evoluir, quer ser uma pessoa melhor, para encontrar alegria todos os dias, né? Para ser feliz todos os dias, porque isso libera uma alegria que você é sem tamanho, quando você se conecta com Deus, quando você entende como Ele fala com você, como você entende como é a vida com Ele. Então isso te dá uma alegria muito grande, uma alegria que eu diria até sem fim, porque é como se completasse todo o seu ser, sabe? É como se fosse aquela pecinha do quebra-cabeça que você estava tentando achar onde ela cabe e ela coube ali. Então é quando Deus nos completa, a gente se sente completamente satisfeito. E não é que a nossa vida fica plena, é que Deus vai nos tratando, nos cuidando. E quando tem desafios e quando algo aperta, a gente sabe quem buscar. A gente não vai buscar nas pessoas ou até em nós mesmos, né? Porque se tá faltando algo, se a gente tá com algum vazio, a gente precisa da ajuda de Deus, que é quem sabe tudo, que é quem nos direciona em tudo, que é quem nos mostra tudo, que é quem olha de uma forma ampla, de cima, sabe? Quando voa no avião e você vê tudo de cima, Deus é assim, Ele vê tudo de cima. Então conte com Ele nos seus desafios para Ele te mostrar o lugar certo, a hora certa, o momento certo, o que fazer. Porque muitas vezes você conta com pessoas que vai te deixar mais para baixo do que fazer você andar. Ande mesmo no meio dos desafios. Então Gideão falou, ele vai aceitar, né, o que eu vou entregar. E Deus realmente mostra que é ele, mostra que o ponto mais importante disso é que Gideão deu algo. Então tenha ações, a fé vem com ações. Então, se você tem fé que algo precisa acontecer na sua vida, que você quer que algo aconteça na sua vida, então tenha fé que isso vai acontecer e haja através disso, né? Haja com alegria, haja com satisfação, porque você sempre vai ter mais do mesmo. Então, sempre foque em estar com bons sentimentos, com agradecimentos, sempre focado no agora, para não estar ansioso ou depressiva, né? Pense sempre nisso, eu me mantenho no agora, Deus me motiva, me mostra o caminho e eu me mantenho feliz no caminho que Ele mostrou para mim, porque tudo bem para tudo. A gente se sente alegre em tudo e a gente acaba atraindo mais do que é alegre. No início desse vídeo, eu tava falando que a gente às vezes leva uma vida meio... Tá tudo bem, né? Do jeito que tá tudo bem, não tô super feliz, mas tô aqui, né? Então, esse jeito de levar a vida não é o melhor jeito, né? Porque uma vida alegre, plena, feliz, com coisas boas acontecendo é muito melhor, né? E às vezes, quando Deus toca na nossa vida, que parece que tá tudo bem,
ele toca de uma forma que é para transformar você. Então, muitas vezes, ele dá desafios para a gente enfrentar, né? Porque se a gente fica nessa vida meio tá tanto faz, tá tudo bem, mas não tá plena, não tá em movimento, não tá acontecendo nada, vão aparecer desafios para a gente crescer, porque a gente tá aqui para crescer. Então, se você não se põe em desafios sozinho, se você não se coloca em coisas novas, em conhecer pessoas, em andar, né, em passear, viver, para poder descobrir coisas que você precisa melhorar, que até para você crescer, porque para sair de casa e fazer coisas novas, precisamos de ter ação, né? Tem que levantar, tem que se trocar, nanana. Então, muitas vezes a pessoa não quer, fala não, ai, hoje não, tô aqui, tá tão bom, né? Tô aqui no ar-condicionado, tá tão fresquinho. Então, essa ação muitas vezes parece simples, mas para uma pessoa que não está com a mente aberta, uma coisa nova não é tão simples. Se ponha em desafios propositalmente, porque precisa ser proposital. Você tem que acordar um dia e falar, hoje eu vou me pôr num desafio e ir. Porque senão você vai fazer as mesmas coisas. É muito cômodo para nós fazermos sempre as mesmas coisas, por mais que a gente reclame disso. Então, fazer sempre as mesmas coisas, muitas vezes, é muito mais confortável, por mais que ruim, do que fazer algo novo, porque o nosso corpo já está acostumado com isso, com a mesma rotina, por mais que seja chato. Por mais que você deixe de fazer alguma coisa. Ah, eu vou deixar sei lá, de lavar roupa, mas eu vou fazer o que eu quero. Porque se você não deixar essas coisas, você nunca vai conseguir fazer algo novo. Porque sempre vai ter coisa para fazer, sempre vai aparecer coisa para fazer, sempre você vai ter coisa para fazer. Normal, e tudo bem. Você vai conseguir fazer essas coisas que você deixou de fazer e fazer algo novo. Então você vai ter um crescimento muito maior, porque além de você ter feito algo novo, você abriu mão de fazer algo que estava dentro da sua rotina. Então tudo isso já é algo que amplia muito a sua consciência, que faz você enxergar a vida de um outro jeito. E já faz você ser uma pessoa melhor. Vai aos poucos, não precisa ser, hoje eu acordei e vou ali pular de um paraquedas. Se você quiser, tudo bem, mas não precisa ser algo tão radical de primeira, vai aos poucos, sei lá. Baixa um aplicativo de línguas, né? De aprender uma língua nova. Tem muitas coisas simples que já é um bom começo. Dá uma volta no quarteirão, algo que te movimente, que faça você pensar diferente, ser uma pessoa diferente. Entregue, né, essa ação a Deus, fala, Deus, eu tô aqui em movimento. Ele vai te entregar algo novo, porque ele tá vendo a sua vontade, a sua alegria em viver, entende? Quando Deus começa a mostrar essas coisas pra gente, não é que ele acha a gente uma pessoa ruim que tem que evoluir, mas ele quer nos ajustar, sabe? Ele quer nos lapidar, ele quer o nosso melhor. E a gente só vai enxergar o nosso melhor se a gente tirar essa sujeira que tem na nossa frente, de bloqueio, de mentira que a gente conta pra gente mesmo, que a gente fala que a gente é isso, que eu não sou capaz, eu não consigo, eu tenho preguiça, a fulano é muito melhor que eu, ciclano consegue tudo. Esse tipo de pensamento, tudo bem acontecer, mas não é você. Você é uma pessoa plena, maravilhosa, você é Deus aqui na Terra. Então você imagina Deus com preguiça? Não, né? Não existe isso. Então, quanto mais você for lapidado, quanto mais você deixar Deus lapidar você, você vai chegar numa forma muito mais plena de si. Você vai conseguir se enxergar de quem você é. Uma pessoa maravilhosa, incrível. E isso é uma escolha, tá, gente? Escolha querer evoluir, escolha ser uma pessoa melhor, escolha ser uma pessoa bondosa, escolha olhar o próximo com bondade, com amor, porque é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes é desafiador, compreendo, mas assim, se você começa a lapidar também o seu olhar de amor, você começa a perceber que os defeitos das outras pessoas são delas, não são os seus. Então você começa a olhar com amor, essa pessoa talvez precise evoluir nisso, mas caramba, que legal, né? Não sei, olhe com os bons olhos. Tem muito também aquela parte de Jesus que ele seca, né, a figueira, porque quando ele encontra aquela figueira, era para ela tá dando frutos, né? Uma figueira bonita, cheia de folhas, mas ela não tá. Ela tá só com folhas. É como se ela, sabe? É como a gente naquele momento tá só querendo se aparecer, mas por dentro não tá sendo legal. Deus, ele não quer as nossas folhas. Ele não quer a gente bonito por fora. Ele não quer só a gente falando coisas boas. Ele quer a gente sendo. Ele quer a gente dando frutos. Ele quer a gente realmente querendo evoluir. Ele quer a gente realmente querendo ajudar. Ele quer a gente de verdade. Ele quer você por dentro.
Ele não quer você só do que você fala da boca para fora. Ele quer você de quem você é dentro, a sua grandeza interior. Ele quer saber do seu interior. Então, sempre que ele estiver te lapidando, às vezes pode ser dolorido, mas ele quer que do seu interior comece a sair a pessoa maravilhosa e plena que você é por dentro. Espero ter sido claro. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.